Como eu aprendi a programar em 3 meses e como eu consegui meu primeiro emprego. Vamos lá. Primeira coisa que eu fiz, né, eu fui num site chamado Free Code Camp, então você pode dar uma olhada, Free Code Camp. Ele tem vários currículos, né, então você consegue escolher entre back-end, front-end, cientista de dados, enfim, tem muita coisa bacana aqui, e o melhor de tudo é que é tudo gratuito, né. Depois, eu pensei assim, como eu já era designer antes, trazer essa minha habilidade no design para a programação seria muito mais fácil se eu entrasse como front-end. E foi o que eu fiz. Então eu aprendi primeiro HTML, CSS e JavaScript, aprendi a fazer sites web, né? E uma coisa que eu acho que mudou muito o meu jogo foi a questão de fazer projetos. Eu fazia mais ou menos um projeto por dia. Então todos os dias eu acordava de manhãzinha, e aí eu abria meu computador, abria o ChatGPT, tirava algumas ideias ali. Então ele me dava algumas ideias, por exemplo, crie um Pomodoro, crie uma calculadora. Essas ideias são bem simples, mas ajudam a pegar uma base legal. Depois que eu já tinha uma base, eu comecei a fazer sites um pouco mais complexos. Então, eu ainda estava no HTML, no CSS, no JavaScript, eu não tinha aprendido nenhum framework ainda, mas eu já tinha uma noção do que eu queria programar. Então, por exemplo, um dos projetos meus iniciais que eu comecei a fazer foi um curso. Então eu conseguia fazer como se fosse uma plataforma de curso, e eu usei esse vídeo aqui, ó, se quiser dar uma olhada. Nesse vídeo eu aprendi como usar o React, né, desde o começo básico, e como fazer um projeto que eu consiga mostrar em uma entrevista, né? Fora que se eu quisesse vender essa ideia, eu conseguia fazer o pitch para um cliente e depois até conseguir fazer um freela, né? Então a minha ideia, ela foi conseguir vaga, obviamente, mas ao mesmo tempo também fazer uma grana, né? A parte boa foi que, depois de 3 meses aprendendo, estudando e tudo mais, eu consegui um emprego. Eu consegui um emprego para Portugal, né? Eu trabalhava remoto, então foi bem legal assim no começo para mim. E dentro desse emprego eu aprendi muito. Assim, eu acredito que quando você entra numa entrevista, você precisa saber se vender. Então acho que isso foi um diferencial para mim. Como eu já tinha experiência como designer, eu conseguia chegar numa entrevista e contar a minha história, contar de onde que eu vim, se eu falava inglês, como que eu aprendi inglês, como que eu normalmente trabalhava em grupo e essas coisas. Eu acho que é muito importante você entender que, da mesma maneira que você não contrata uma pessoa para fazer um serviço sem ver o trabalho dela, vou dar um exemplo de um mecânico, por exemplo, você nunca vai contratar um mecânico para fazer o seu trabalho, né, para mexer no teu carro, se ele nunca mexeu em nenhum carro na vida dele. Por mais que ele tenha certificações e cursos e até mesmo faculdade, você não vai confiar nessa pessoa para fazer um trabalho no teu carro se você não vê que essa pessoa tem experiência. Então por isso que eu acho muito importante projetos. Projetos para você mostrar em uma entrevista de emprego. Beleza?